Estamos aqui em mais uma sala de conversa da APA. Hoje trouxe a Vanessa Freitas Vicente e o Peterson Mendes Paulino. Ponto de Cultura APA, Memória, Cidadania e Patrimônio é mantido com recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Seja bem-vinda, Vanessa. Gostaria que você falasse um pouquinho das expectativas sobre esse novo projeto da APA, que é o Ponto de Cultura. Bom, esse projeto deste ano, né, sermos contemplados com esse edital esse ano, acho que foi bastante importante para uma retomada mais significativa da APA, né? Embora nós já estejamos tendo uma atuação bastante forte nesses últimos anos, né? Ao longo desses 15 anos, muita luta, nossa história sendo construída, mas especialmente nos últimos anos para cá, o período pós-pandemia para cá, a APA tem desenvolvido um trabalho muito intenso, né? De promoção da cultura guarulhense, na promoção da educação patrimonial, na promoção de atividades e embates para a preservação do patrimônio e da história local. Então, ter um espaço, ter o nosso nome ainda mais em evidência, eu acredito que é importantíssimo para que nós tenhamos um ano muito mais produtivo, e com novas características que a APA vem ganhando também, né? Porque ao longo desses 15 anos, a gente também passou por vários processos, né? Estamos aprendendo muito e estamos desenvolvendo cada vez melhor o nosso trabalho e estamos representando melhor nossa cidade. Então, a minha perspectiva para esse ponto que está surgindo esse ano é de evidenciar ainda mais o nosso trabalho, trazer mais pessoas para estar colaborando com a gente e renovando, quem sabe, algumas ações, trazendo novas ideias, trazendo perspectivas diferentes, atuações diferentes de inclusão, acessibilidade, como é o nosso curso que nós também estamos desenvolvendo. Então, minha perspectiva é essa, de que a gente tenha muito mais relevância a partir de agora e que as pessoas venham a conhecer ainda mais o nosso trabalho. Seja bem-vindo, Peterson, e eu gostaria de saber de você quais são, né, as expectativas aí sobre esse ponto de cultura. Bom, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia para quem for assistir esse resumo que a gente vai fazer, né, essas expectativas que a gente vai comentar um pouco aqui, né, sobre o ponto de cultura. A APA vai retomar as suas atividades, então, né, com um ponto de cultura que a gente vai começar agora, oficialmente, em maio, né, e a expectativa está grande, a gente está com uma série de atividades para poder fazer nesse ano, né, enfim, no comecinho do outro. A gente está com uma expectativa muito grande com algumas atividades. Eu acho que é o momento também da APA reafirmar o seu papel enquanto instituição voltada ao campo do patrimônio cultural em Guarulhos. É um momento também da gente poder refletir de processos que a gente passou nos outros anos, né? Então, a gente está com atividades, né, que, enfim, são novas e também buscam, a partir de outras perspectivas, fazer um pouco do que a gente já fazia e também trazer conteúdos novos, né? E também trazer outros que a gente já fazia e a gente está agora retomando com outros lugares, com outras formas de se fazer, né? Então, como a Vanessa falou, vai ser esse momento da gente poder reafirmar o nosso nome, nossa posição também enquanto instituição, mostrar um pouco do nosso trabalho também enquanto ONG, né? Então, a expectativa está muito grande, a gente está bastante ansioso com algumas atividades, né? Então, a expectativa está enorme aí para esse ano para a APA, né? Sim, o mais importante desse projeto é ter o ponto de encontro, né? Que é a sede.
E a gente deve fazer a inauguração oficial da sede agora no dia 10/5, no próximo sábado, né? Então a gente está gravando aqui numa quarta-feira, no sábado a gente faz a inauguração e inicia com um passeio, né? Uma caminhada ali pelos arredores do centro de Guarulhos. A caminhada já é um projeto antigo da APA, né? Que deve ser retomado dentro do ponto de cultura. Dentro do ponto de cultura tem outros projetos como exposições, a retomada do programa Lugares e Memórias do YouTube, né? Artigos no site, vão ter os seminários também, né, Peterson? Gostaria de falar um pouquinho sobre os seminários que vai ter lá do meio para o final do ano. Podia falar um pouquinho sobre o seminário. Bom, a gente está com uma ideia do ponto de cultura, né? A gente pensou era de ter também um seminário, né? Formação de um seminário que a gente pudesse ter, né? Fazer um pouco uma das vertentes do trabalho da APA, que é a parte acadêmica, né? Ou seja, a produção de pesquisas sobre a história de Guarulhos, né? Que envolvam a história de Guarulhos como um todo. Então a gente pensou num seminário, né? Eu, Vanessa e Larissa estamos como organizadores dele. Então, a ideia é reunir um pouco de pesquisas, né, que se debruçam sobre a história e a memória de Guarulhos, né? E aí, a partir disso, a gente reúne esses pesquisadores para poder apresentar os seus trabalhos, né? E uma das propostas que a gente tem também é de constituir ali um e-book, um material com essas pesquisas, né, que a gente possa poder também fazer a difusão desses trabalhos, né, para além do que já vai ser feito ali no decorrer do seminário. O seminário ele vai acontecer especialmente ali em novembro, né? Então já no bem finalzinho de ano. A gente está com algumas expectativas de, enfim, se for possível, até fazer o lançamento do e-book no aniversário da cidade, ou talvez no mês de aniversário, né? Que é logo em seguida, em dezembro. E a gente também está com uma expectativa muito grande, né? Com as pesquisas que a gente vai receber, a gente já está fazendo edital, ele vai ser divulgado agora, no mês de maio também, então vai ser também um outro ponto que a gente já vai integrar ali as atividades do ponto de cultura, e eu acho que é isso, a gente está bem ansioso para ver um pouco dessa produção acadêmica, né, um pouco desses pesquisadores que trabalham com a história da cidade. Muito bom trazer essa questão da pesquisa, né, que é um dos pilares aí da APA. Vanessa, fala um pouquinho sobre a gente ter esse espaço da sede, como a gente vai se organizar ali, qual é a ideia de ter esse ponto de encontro. Fala um pouquinho sobre essa organização aí que você e o Peterson, principalmente, estão fazendo aí nos últimos dias. Então, o ponto de cultura foi um presente. Esse edital, eu repito mais uma vez, esse edital veio muito de encontro às nossas necessidades atuais, porque até então nós nos reuníamos, né, em diversos locais, tentando conciliar para que todos pudessem estar juntos, pessoas vindas de diferentes localidades da cidade, e agora nós temos um ponto em comum, né, um lugar no centro, bem localizado, bem equipado, confortável, um ambiente acolhedor, onde a gente vai poder fazer nossas reuniões, vai poder nos reunir, vai poder trocar nossas ideias, desenvolver os nossos projetos, receber nossos parceiros, receber nossos amigos, né, que estão com a gente nessa caminhada aí cultural. E foi muito, muito legal poder ter novamente, né, o nosso ponto de cultura, ter o nosso espaço realmente dedicado à APA. Então, assim, a partir deste mês, ele de fato está aberto ao público, a quem quiser ir lá conversar com a gente, trazer ideias, aprender sobre a APA, aprender sobre o nosso trabalho. E o importante de ter um espaço é esse, né? Da gente poder realmente cumprir com o objetivo que é aproximar pessoas, trazer pessoas e estimular a participação da sociedade
com a história de Guarulhos, né? Então, ter um ponto de referência, um local, é muito prazeroso, é muito legal, porque ali nós temos todos os nossos livros que foram publicados, todos os nossos trabalhos estão ali. Então, a pessoa que tem curiosidade, ela pode chegar até lá, aprender mais sobre a nossa história, ver os trabalhos que nós realizamos. Então, é muito importante, né, ter esse espaço. E eu tenho objetivo e esperança de que esse espaço possa se manter para além do edital, do período do edital, para além das atividades, né? E para isso a gente está contando com as pessoas, né? Então venham até a nossa sede, venham conhecer, venham se apropriar da nossa história, venham ser um colaborador junto com a gente. Como é uma política pública, né? Esperamos que tenha continuidade, né? Como era, como já foi no ano passado, né? O ponto de cultura tinha continuidade. A APA já teve um ponto de cultura, né? Ali no meio, né, dos anos 2010, ali eram 3 anos, a gente ainda esticou as verbas para durar 4 anos e pouco, mas a ideia é essa mesma, né? Que a gente tenha um ponto fixo, mas o ponto de cultura da APA tem essa questão de centralizar, né? De levar os passeios para vários cantos da cidade, contar a história da cidade, pensando também descentralizada, seja na questão de falar de vários povos que fazem a história da cidade, e também de vários locais, né? Seja os bairros mais novos, seja os bairros mais antigos, né? A gente tem essa característica de centralizar, né? Seja no território, seja no conteúdo. Então, o primeiro lugar das memórias vai ser sobre o Jardim Ponte Alta. Nisso vão ter mais 5 episódios, né? Então, já falamos sobre a ditadura em um dos artigos do site, o primeiro artigo. Teve um vídeo curto sobre o casarão José Maurício. E essa é a ideia do Ponto de Cultura, trazer comunicação sobre os patrimônios, sobre a história da cidade, fazer os passeios que já são tradicionais, né? Vou deixar aqui um gostinho. Um dos passeios vai ser na Festa da Carpção, né? E depois a gente vai divulgar melhor isso daí, mas é a primeira vez que a gente vai levar as pessoas para um sucesso no dia da festa. Então, assim, o Ponto de Cultura vai trazer aí muito evento, muito conteúdo, né? Então, gostaria que agora que vocês concluíssem, assim, do que espera, que o público da APA pode esperar aí sobre esse Ponto de Cultura. Bom, gente, primeiro venham ao Ponto de Cultura. A gente está com essa expectativa, então, de que vocês possam conhecer o espaço. A gente está, enfim, né? Venham, a gente vai ter uma super acolhida também durante o processo. Enfim, e é isso, a gente está numa batalha imensa para lutar sobre o patrimônio cultural na cidade. A gente está com atividades novas também, vai ter muita coisa para pensar também nova. E é isso, venham, a gente vai ter agora o roteiro, né? Vai ter toda uma série de atividades para fazer e a gente aguarda vocês lá, né? A gente está bastante ansioso, vai ser bem massa ter a galera lá com a gente, que possa ter a continuidade, né, também do Ponto de Cultura, né, que já é um desejo que a gente espera que se continue aí, né, que continue o Ponto de Cultura enquanto uma política pública voltada ao patrimônio cultural na cidade, né, e é o desejo da APA e também a gente espera que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e mais pessoas conheçam sobre a história da cidade, né? A história e seus patrimônios, né? E também as suas memórias, seja dos bairros já tão conhecidos, né, da região central, mas também das regiões periféricas da cidade, né? Que também tem história, que também tem memória. Eu acho que também esse é um ganho que esse Ponto de Cultura vai ter em poder trazer um pouco mais essas memórias periféricas, né? Seja dentro de uma perspectiva da espacialidade, né? Ou seja, a partir do território mesmo, do espaço, seja também a partir das memórias ignoradas, né? Aquelas que a gente pouco se fala, né? Então, e até mesmo de memórias difíceis, né? Que também eu acho que é um outro
ponto, né, que vai ser importante nesse ponto de cultura, né, as memórias difíceis, né? Então, é isso, gente, venham. Reforço o convite do Peterson. Venham participar com a gente, vai ter bastante atividades bacanas, muito conhecimento, muito redescobrimentos, né? Teremos caminhadas, seminários, exposições, vamos falar sobre memórias antigas, vamos falar sobre inclusões, vamos falar sobre questões raciais, vamos falar sobre esporte, né? Vamos falar sobre histórias do passado, vamos falar sobre histórias de fantasmas, quem sabe, cemitérios, né? Então, são projetos que estão bastante conversando com todo tipo de público, de qualquer idade, que tenha interesse em saber mais sobre a nossa cidade. Então, sejam todos bem-vindos. Procure a gente no nosso site, no nosso Instagram, siga-nos, contribua, participe, que todos, porque a APA é para todos, né? O nosso trabalho é para todos. É isso aí. Então, essa foi mais uma sala de conversa da APA. Hoje conversamos com a Vanessa Freitas Vicente e o Peterson Mendes Paulino. Ponto de Cultura APA, Memória, Cidadania e Patrimônio é mantido com recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Muito obrigado.